Olha nós duas aqui novamente, em mais uma aula de arte na rede, né, Rosânia? Com certeza, que vai ser uma aula bem bacana, bem divertida, que você vai gostar. Então, aproveite! A proposta da nossa aula de hoje é criar uma composição artística a partir da arte naif. A professora Laura já irá te explicar o que significa a arte naif. Você vai observar uma pintura naif. Por que chama uma pintura naif? Porque o artista, o pintor que fez esse quadro, ele aprendeu a pintar sozinho. Ele não é um artista que foi numa universidade, que fez cursos de pintura, de desenho, nada disso. A arte dele, naif, quer dizer ingênua. É ingênua como de uma criança. A criança ela não desenha, ela não pinta espontaneamente, sem medo de errar. Então, o pintor naif também, ele pintou esse quadro sem aquela preocupação se está certo, se o tamanho está certo. Enfim, os artistas naifes, que são esses artistas autodidatas que aprendem sozinho, eles sempre fazem pinturas figurativas, eles representam cidades, bairros, brincadeiras, religiões, festas. Veja que bacana essa pintura a seguir. O que você vê nesta imagem? Quais os elementos que compõem esta paisagem? Nesta imagem, podemos observar as casas, as árvores, as flores, as pessoas, um cachorro correndo. Você já esteve ou conhece algum lugar parecido com esta paisagem? Quais são as emoções que você sente ao olhar esta imagem? E a proposta de atividade é criar um objeto sonoro, utilizando a obra que observamos da arte naif como referência para criar a nossa composição. Para isso, podemos utilizar uma lata de leite em pó ou de achocolatado, e os materiais poderão ser diversos também. Podemos utilizar desenho e pintura, colagem com papel, com tecido, pintura com guache ou cola colorida, entre outros que você possa ter em casa. E observe na imagem alguns exemplos de composições. Nesta aqui, a professora Laura utilizou papel camurça e giz de cera. E esta é a minha composição. Eu utilizei o recorte e a colagem, fazendo flores com a técnica do kirigami. Mas e agora? Se ele se chama objeto sonoro, como que eu faço para produzir sons com ele? Para isso, eu fiz também uma baqueta. Utilizei um lápis, fiz uma bola de papel e colei na ponta com fita adesiva. E olha só que interessante! Eu consigo produzir 2 tipos de sons com o meu objeto sonoro. Vamos agora falar sobre os parâmetros sonoros, que são a intensidade, a altura, duração e timbre. Eu vou te mostrar na prática esses parâmetros sonoros, que é a altura, a intensidade, a duração e o timbre. Vamos começar com a altura, que é o som agudo e o som grave. Um mesmo instrumento, ele pode ter, por exemplo, uma flauta, ou um piano, ela pode ter o som agudo e o som grave no mesmo instrumento. As vozes também, tem pessoas que têm voz aguda, que é aquela voz fina, que dá para cantar, pega tons altos, e tem pessoas que a voz mais baixa, a voz grave, que é o caso da minha voz. E aqui eu vou te mostrar 2 sons, um agudo e um grave. Vamos começar com o agudo, esse sino aqui, ó. É um som estridente, agudo. E aqui nós temos um som grave, ó. Então você viu
a altura, o som agudo e o som grave. Nós temos a duração, que é o tempo do som. Por exemplo, é um som curto. Um som longo, ó. Um som longo. Um som curto. Eu posso mostrar também aqui nessa vagem. Aqui a criança pode fazer sua produção, sua composição artística, pintar com tinta guache, tudo. E aqui ela pode trabalhar um objeto sonoro. Então, o som longo, o som curto, longo, curto, ok? Bom, a intensidade é como se fosse o volume. Sabe o volume do rádio? Quando você abaixa, ele fica bem suave, piano, e quando você aumenta o volume, ele fica alto. Então, o volume é isso. Pensa sempre como se fosse um rádio. Quando você abaixa o volume e sobe. Sabe aquela brincadeira da chuva? Então, você vai aumentando o volume. Você começa com um dedo, vai dois, vai aumentando os pinguinhos da chuva. Então, você vai aumentando o volume do som. Tá, e o timbre? O timbre é como a nossa identidade sonora. É como se fosse a nossa identidade digital. Cada um não tem uma identidade única digital? O timbre também. Cada um tem uma identidade única, um timbre único de voz. Pode ter timbres muito semelhantes, mas cada timbre é único. O timbre é os sons dos animais, os sons dos objetos, os sons das vozes, os sons dos instrumentos, tudo isso são os timbres. Se você está lá na sua casa e você ouve seu vizinho tocar piano, você reconheceu o timbre do piano. O outro tocou violão e você sabe que é violão, você reconheceu o timbre do violão. De repente você escuta um gato miando, então você está reconhecendo o timbre do gato. Ou um cachorro latindo, o timbre do cachorro. Uma sirene, ó, o som de uma moto, enfim, esses são os timbres. Por exemplo, você convive com diversos timbres diariamente. Bom, nós falamos da duração, falamos da intensidade, falamos da altura e também falamos do timbre. A partir desses parâmetros dos sons, você pode realizar várias propostas musicais. E no nosso objeto sonoro? Qual é o som grave? Qual é o som agudo? Este é o som agudo. E este é o som grave. Agora eu vou cantar uma música e tocar com o meu objeto sonoro para você perceber melhor sobre os sons agudo e grave. Acorda, Maria, que o sol irradia e as flores precisam de água pra já. Jasmim vem cantando e o cravo bufando, põe água nas flores de maracujá. Cai a tarde e a rosa não para de cantarolar. Vem a noite e a festa termina, é hora de sonhar. Para complementar a nossa aula, sugerimos uma atividade que se encontra no livro didático de arte. Nas páginas 83, 84 e 85 são propostas atividades com a música circense, utilizando instrumentos de percussão feitos com materiais recicláveis. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, tenha usado a sua imaginação e feito trabalhos bem legais, né, Rosane? Isso aí, e aguardamos você na próxima aula com outras atividades bem legais. Tchau! Tchau, tchau!